Imagine você passar fome e dormir na rua em um país que não é o seu, porque você tem o sonho de criar uma oficina mecânica no Brasil. Então aqui estou no escritório da Flap Internacional com a melhor coleção de maquetes do Brasil e que tem um gravador de rolo que, se eu pagar de dormir, eu vou levar comigo para contar essa história. Então, senta que lá vem história. Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Direto aqui de São Martin. Tudo bem. Então, pessoal, conforme combinado, estou aqui com o Davidson. E hoje o seu domingo vai ser maravilhoso, porque a gente vai falar de muita história da aviação do lado da manutenção. Porque a gente fala muita coisa de piloto, de avião, mas agora a gente vai ver o lado da manutenção. Com certeza. Davidson, se apresenta aí para a galera desse canal aqui. É uma honra ter aqui participar do seu programa, né? Obrigado. Do Aviões de Música. E uma satisfação também poder ter essa oportunidade de falar um pouco sobre a manutenção, né? Dos aviões, não só de aviões, como de motores, como de componentes, que normalmente quem está por detrás, ou por dentro, vamos dizer assim, da aeronave, né, não sabe o que envolve, né? O que nós temos, nós como técnico, juntos nós sabemos aí o que é a manutenção de aeronaves, né? Sabe que tem uma coisa engraçada, né? Muita gente que tem medo de voar assiste meu canal. E quando eu falo assim, quando alguma pessoa pergunta, o que você faz? Eu falo, eu sou um mecânico de avião. Assim, na essência eu sou mecânico, eu não exerço mais a função. Mas a minha essência eu sou mecânico de avião. E a pessoa que tem medo, ela pensa assim, se avião precisa de mecânico, é porque avião quebra. Aí aumenta o medo da pessoa. Ao invés dela pensar exatamente o contrário. A manutenção tá ali para fazer o avião ficar cada vez mais seguro, né? Exatamente. Então hoje você falou que você é empresário, né? Hoje eu sou empresário, justamente também na área de manutenção da aviação. Hoje a gente tem uma empresa que presta serviço de revisão, manutenção de turbinas das aeronaves. Para executivo? Executivo, aviação agrícola, aviação regional. Lógico que não é motores muito grandes, né? Uhum. Mas são motores aeronáuticos e que seguem exatamente o mesmo conceito do que a aviação, vamos dizer assim, comercial. Turbohélice também? Sim, turbohélice hoje é o carro-chefe. A gente trabalha com toda a linha do PT-6, né, o famoso PT-6, e também a categoria dos PW100, que equipa até o ATR, o 72-600. E hoje nós somos a primeira empresa a estar certificada para o PW150 na América Latina. Que legal. Hoje não tem aeronave no Brasil, mas nós atendemos o pessoal do Peru e o pessoal da Bolívia, que opera esses aviões, que são os Dash 8, os Q400. Sabe que o domingo aqui, no Aviões e Músicas, pro pessoal estar sentado no sofá com um prato de macarrão lá e ouvindo história. Eu entrei na aviação em 1986. E a gente estava conversando ali antes, e você entrou na aviação em 1987. Tem muita gente que assiste o canal também, que eles querem entrar na aviação. Hoje em dia é bem diferente de como era na nossa época. Conta aí como é que você entrou na aviação, como é que é essa história? Verdade. Começa. Na realidade, na minha família eu tenho um tio, o Osmar, que foi praticamente uma das pessoas que me incentivou na aviação. Ele era da aviação? Ele foi piloto privado. Tirou suas carteiras de piloto comercial, mas ele também trabalhava com manutenção. Chegou a aposentar na Embraer, mais de 40 anos de Embraer, sempre focado nos aviões também turbo-hélice, nos jatos da Embraer. Então a gente, naquele período, assim, na década de 80, isso contribuiu muito para que a gente se apaixonasse, né, pela aviação. E a gente novo, naquela época, prestes assim, era difícil, porque para você chegar na aviação, aquele a gente como menino, né? Era tão difícil, porque você não conseguia pular uma cerca para ver uma aeronave, você tinha aquela vontade de saber como que funcionava, só via por foto. Parecia um mundo impossível, né? Um mundo totalmente impossível. O que a gente conhecia de aviação era através da revista Flap. Exatamente. O que a gente tinha ali naquela época, né?
Mas uma coisa eu falo que não é tão difícil assim não, basta querer, ter vontade que você consegue. E eu tive essa oportunidade. Naquela época existia uma oficina de renome em termos de manutenção de aviões pequenos, não ligada à aviação regional ou comercial, mas era uma empresa que prestava manutenção na aviação de pequeno porte, médio porte, as aeronaves privadas, jatos, aviões de garimpo. E aí uma coisa que é muito interessante, né? Quem teve a oportunidade de saber também o que foi o garimpo. Garimpo dá um vídeo só para falar de garimpo. Só para falar isso. Então nessa época a gente começou lavando o avião, polindo a aeronave, fazendo pushback, trabalhando com suprimento, ferramentaria, mas também não era tão fácil porque a gente precisava estudar. Não existia hoje escola para manutenção. Então a gente tinha que aprender um pouco na garra, né? Então a gente comprava aqueles livros, né? Tem 9 matérias para você tirar, estudar. Eu brincava muito ainda que antigamente eram os CAT 1, CAT 2 e os CAT ferramenta. E a gente começamos com o CAT ferramenta. E a gente ia estudando, matéria por matéria, até você tirar suas licenças. E daí, da Conal, a gente partiu para o mundo. Lá a gente teve a oportunidade de saber o que era manutenção, trabalhando com todo o sistema, não só com motor, com célula, com sistemas diversos, com sistema elétrico, enfim, um conjunto, né, total na manutenção. E isso abriu para a gente um mercado assim, né, de aventuras, vamos dizer. Porque eu era jovem, não tinha, como diz assim naquela época, podia falar, né, não tinha um passarinho do que dar de comer. E a gente tinha um sonho, e esse sonho, por mais que tivesse as dificuldades daquela época, entre a manutenção, porque não era fácil, porque até mesmo os professores, os maestros que nós tínhamos antigamente, tinham algumas restrições em conhecimento, né? Treinamento, você sabe que era totalmente diferente, então você aprendia muito mais na raça. Isso serve aí para você, jovem. Você quer entrar na aviação e você acha que é moleza. Hoje em dia realmente é moleza, você tem um mundo de informação às suas mãos, inclusive o meu canal é uma delas, mas você encontra diversos sites que falam de aviação, então tem um mundo de informação, então é muito mais fácil para você, e de repente você desiste logo no primeiro não, né? Exatamente. Enquanto a gente teve que ralar muito, mas uma coisa é importante, se você quer chegar lá, você vai chegar, mas tem que perseverar, né? Com certeza, e eu acredito que não só eu, como você, todo mundo que está na aviação hoje sabe que, independente do financeiro, existe a questão do conhecimento, que ninguém vai tirar isso de nós. Exatamente. Né? E que a gente vai usar isso e levar para o resto da vida, também multiplicando, passando para os jovens que queiram estar sabendo, tendo a oportunidade de fazer. Até que hoje significa, hoje é até mais fácil, né? Você buscar. Porque tem uma facilidade, apesar de ter restrições, vamos dizer assim, em termos de conhecimento, porque você tem que seguir um regulamento, você tem a própria agência que fica em cima para você não fugir ou não sair do trilho entre processos, né, o fabricante. Mas naquela época não existia tanto essa cobrança, né? Então era um negócio um pouco mais, vamos dizer assim, liberal, né? E eu parti para o mundo. E para onde você foi a primeira vez? Eu saí para o Paraná, fiquei um tempo no Paraná, entre Londrina, Curitiba. Trabalhando na aviação? Sempre na aviação. Se falassem para mim, Davidson, se você consegue fazer algo fora da aviação? Não. Entrou no meu sangue de uma maneira que eu não consigo, querosene, a gasolina, não tem como eu fazer algo. Então sempre trabalhei em cima da aviação. E no Paraná, exatamente, eu fazia a mesma coisa, manutenção de aeronaves, né? Eram aviões pequeno porte e médios, né? Executivos. Em hangar? Né? Em hangar. Tá. Mas eu sentia que não era somente aquilo que eu precisava. Eu tinha que conhecer a aviação, o contexto da aviação geral. Não só na manutenção preventiva, no caso de aviões de pequeno porte, mas eu tinha que expandir. Porque a aviação, por mais que você seja similar, cada setor, cada área é diferente. Então, o táxi aéreo tem uma filosofia, a manutenção executiva tem uma filosofia, a parte comercial tem outra filosofia, o fabricante é outro. Então, qual foi vamos dizer assim, o meu sonho? Era tentar buscar de cada setor da aviação para que eu tirasse o máximo possível de conhecimento. Aí, dali, eu senti que eu tinha que ir para um lugar de dificuldade. E é até interessante, né? Que aí a história começa a ficar... Isso já estava na década já dos anos 92 para 93. Peguei um mapa. Falei, poxa, eu não posso ficar só aqui não. Agora eu vou para onde? Eu tenho que partir para algo diferente. Peguei um mapa,
abri, fechei o olho, eu falei assim, vamos ver aonde eu posso chegar. Fechei o olho e pá, caiu na Amazônia, em cima de Rio Branco, no Acre. Uhum. Eu falei, poxa, é uma aventura totalmente, né? Peguei todas as economias que eu tinha, peguei uma malinha, coloquei algumas trocas de roupa. Antigamente, né, existia as nossas grandes companhias aéreas, né? Então, eu lembro até hoje, foi Transbrasil. Saí de Guarulhos, primeira parada, Cuiabá. Chegando em Cuiabá, primeiro susto, calor, né? Não conhecia nada. Calor, umidade. Dei uma rodada, fiquei um dia, dormindo meio em rodoviária ou no próprio aeroporto, tentando buscar algo ali de emprego. Não tive sucesso. Falei, bom, próxima parada, Porto Velho, mesma coisa. Demos uma rodada no mercado, tentei buscar alguns hangares, algumas empresas, mas a dificuldade naquela época era difícil. Não era tão fácil você entrar. E até porque tinha uma questão também de idade, né? A gente era jovem. Uhum. Como nós começamos muito cedo na aviação, quando a gente chegava assim nos lugares, as pessoas até se estranhavam, né? Mas você é mecânico? Como assim mecânico? Não tem. Você não tem cara de ser mecânico. Uhum. Também não consegui. Falei, próxima, última parada. Já não tinha mais como ir de avião. Eu falei, agora eu vou de ônibus. Saí de Porto Velho e fui para Rio Branco. Mesma coisa, assustado, temperatura, lugar, né? Você meio perdido, né? Qual que era o meu rumo? Aeroporto. Daqui eu não tenho volta. Daqui eu tenho que ficar. Chegando no aeroporto, rodando ali, vendo a possibilidade de como eu entrar, ou nos acessos dos hangares para poder entregar um currículo, poder ter a oportunidade de conversar. Como diz, né? A aviação é muito pequena, né? Ela é grande, mas ao mesmo tempo é pequena. E lá atrás, em Sorocaba, eu cheguei a fazer manutenção para uma empresa, um táxi aéreo, que operava Bandeirante, no Acre. Que era a empresa chamava Tafetal. E o mecânico, a gente se conheceu em Sorocaba e você vê como que a vida é, né? Encontrei com ele no aeroporto. Conversa vai, conversa vem. Me perguntou, e aí, o que você está fazendo aqui? Eu falei, não, eu vim aqui atrás de um trabalho. Diz, como? Você largou São Paulo para vir para cá? Eu falei assim, exatamente, estou atrás de desafio. E aí ele me levou, o seu Zezinho, uma das pessoas que me ajudou muito lá em Rio Branco. Me levou para uma empresa chamada Tavage, táxi aéreo do Vale Juruá. Chegando na Tavage, eu tive a oportunidade de conversar com o filho do proprietário. O proprietário era o seu Hidalberto. E o Betinho, né, o filho dele, que fez a primeira entrevista comigo. E naquela época eu tinha o chefe de manutenção, que era da Força Aérea, e eles operavam Bandeirante. E aí começou. Eu lembro que a primeira coisa que o pessoal perguntou que eu estava precisando, eu falei assim, eu preciso de um lugar para mim ficar, porque eu não sei nem aonde. É até engraçado, né? Cheguei a perder até a mala. Não lembro nem onde tinha deixado a mala. E não sabia nem retornar, na realidade, aonde eu tinha ficado, qual era o hotel. Eu estava assim, tão assim, preocupado em buscar que as coisas ficaram para trás. Essa oportunidade que eles me deram, que era ter um lugar e comida, ali eu comecei a desenvolver o trabalho que a gente tanto ama, que é na manutenção com os bandeirantes. Eles tinham na época 3 bandeirantes, um dos antigos, que hoje um deles está no museu da Embraer, lá em São José dos Campos, que era o SBI, que veio da Pantanal, que veio da TAM e que veio também, foi oriundo também da VASP. E aí começamos a trabalhar. E aquilo foi me encantando cada vez mais, porque as dificuldades que as empresas têm na Amazônia é muito grande. Muito grande. Hoje, nenhuma empresa conseguiria voar nas condições tão precárias que existia naquela época. Né? O próprio regulamento não permite isso hoje em dia. Não permite, não tinha como você fazer isso. E aí foi uma das coisas que foi fortalecendo o conhecimento, porque você não tinha ninguém para ficar te instruindo, você tinha que buscar o conhecimento. Então a gente tinha que ler muito, estudar muito, buscar as oportunidades que tinha de falha e panes que tinham nas aeronaves para tentar resolver. E dava muita pane. Demais, porque já eram aviões que já tinham voado, vamos dizer assim, para a região sudeste, sul, que já não eram aviões novos, eram aviões antigos, né? E ele voava de Rio Branco para fazenda, para garimpo, para quê? Não, era uma empresa regional com linha sistemática. Ah, então fazia já os... Exatamente. Tá. Naquela época do CITAR, não? Era o CITAR? Isso, exatamente. A gente já falou de CITAR, ó, dá uma olhada nesse vídeo aqui. Tanto que as rotas eram suplementadas pelas companhias, né, pelas linhas aéreas as grandes, e aí a Tavage saiu de linha sistemática e passou a ser linha aérea.
né, com aviões de pequeno porte, e aí nós fomos buscar outras aeronaves, né? A empresa chegou a ter 10 bandeirantes e fomos trabalhar com depois outras aeronaves também. Tava a TAM estava já parando as operações em São Paulo com os Fokker, né, os Fokker 27. Algumas das aeronaves foram para a Tavage. A primeira da Tavage veio de fora, veio da Holanda, e a empresa foi crescendo. Nesse período de crescimento, a área da aviação regional, né, a linha aérea na Amazônia, tinha a TABA, infelizmente hoje não existe mais, e as outras empresas que eram grandes, né? Eram empresas como Varig, VASP, mas que não faziam as linhas regionais, os aeroportos com infraestrutura como existem esses grandes aeroportos. São aeroportos pequenos. Tem aeroportos que até hoje na Amazônia você não consegue operar e tem dificuldades. E aí ficou a TABA, Tavage operando naquele período. Aí depois apareceu a Penta, a Rico, a Meta, dando suporte para a Amazônia. Porque hoje a Amazônia é o seguinte, se você, mesmo com a mudança que teve, existem rotas que a aviação não consegue chegar lá. Agora, não pelas aeronaves, é pelos regulamentos hoje, né, que a autoridade coloca e restringe a operação. No passado, não tinha como, o pessoal transportava de tudo. Eu vi transportando de tudo na aviação. Desde cavalo, gasolina, querosene, farinha, tudo que não pode hoje em dia. Borracha. E a gente começou a ir, os aviões eram antigos, velhos, né? Então, naquela época, a operação era Bandeirante, Fokker 27, o FH-227, que é o Hirondelle, né? Que eram aviões antigos. E a aeronave mais nova que tinha na época era os Dash, que a TABA tinha. Então, essa era a concorrência entre as companhias aéreas. Mas, para nós, como técnico, né, era muito pânico. E acompanhava muito voo? Demais. Então, para onde o avião fosse, vocês iam? Principalmente os Fokker 27. E tem história para contar aí. A aeronave não podia parar. A aeronave parada na Amazônia, o prejuízo para a companhia e ao usuário, no caso do passageiro, era extremo, porque não tinha outro meio de transporte. Ou você ia de barco, levava semanas, ou você ia de avião. E a companhia também precisava. Então a gente tinha aquele outro desafio, porque a satisfação, vamos dizer assim, nossa, de trabalhar com a aeronave, com a manutenção, era tão grande que a gente se envolvia de uma tal maneira que a gente tinha que colocar a aeronave para voar. Então, se o avião ficasse no chão, era difícil. Aí você não tinha material, você não tinha suprimento para você botar aquilo para funcionar, mas você tem que voar. E como que você vai voar? Muitas pessoas ficavam assustadas e ficavam, né? Hoje, por qualquer coisinha, a aeronave não sai. Cancela o voo. Naquela época, não. E quantas vezes eu não tive, por exemplo, no Fokker 27, porque a gente fazia Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, chegava até Manaus, subia para Belém, carregado, e naquela época o Fokker, ele dava um trabalho, porque a gente tinha que acompanhar os voos, e o mecânico ia sentado numa garrafa de ar comprimido, porque como o sistema, ele não tinha sistema hidráulico, pneumático, né? O trem de pouso era tudo pneumático. Então, por segurança, a gente ia no voo para poder, caso o sistema, né, pneumático, o compressor do sistema pneumático não funcionasse, a gente tinha a garrafa ali como opção. Imagine isso hoje. Então isso era uma das coisas. Agora, coisas assim que eu lembro e que eu posso estar falando bem rapidinho aqui para vocês. Voos, por exemplo, quando pifava o motor do flap. Não tinha o que fazer. O avião tinha lá, era 50 passageiros. Tinha que fazer o voo, né? A gente tinha que verificar todo o sistema de comando para poder fazer o despacho da aeronave. Como que a gente ia fazer? 50 passageiros para voar. A gente ia junto, como estava no voo mesmo, então a gente comandava o flap dos Fokker 27 ou do Hirondelle, né? Você tinha um sistema de override, então que você fazia o comando manualmente. Se isso hoje acontecer, ou se nós, né, tentarmos fazer isso, a gente perde a licença e outras coisas mais. Mas acho que isso até naquela época a gente não podia fazer, né? Fazia de uma maneira porque precisava operar o avião. Era uma outra época, pessoal. Não vamos pensando que isso acontece hoje. Não tem como. Talvez no garimpo aconteça isso ainda, não sei. Eu acredito que até que não, porque o garimpo hoje praticamente acabou, né? Quer dizer, assim, existe, né? Mas não com essas aeronaves, né? São aviões menores, já que continua assim com as suas dificuldades. Eu não diria nem garimpo, hoje em dia é mais tráfico de drogas, são os aviões ilegais, e aí os caras... Exato. Mas a gente de vez em quando passava vergonha, porque
O que acontece? Eu tinha que sair lá da cabine, né, porque o Fokker, a área onde eu ficava era próximo da cabine de comando. E tinha uma área justamente de bagagem. Então eu tinha que sair, o comandante brifava com a gente, né, para a gente comandar o flap até a posição que ele pedisse. Então, imagine só, o mecânico abre a porta e você sai no meio da cabine de passageiros, o avião cheio, lotado, você com uma manivela vermelha na mão. Era uma coisa louca, né? E aí a gente pedia ajuda ainda do passageiro, né? A gente soltava porque o avião era pressurizado, então ele começava a fazer, abaixava o nível, né? A gente tirava a tampa para conectar a alavanca, né? E pedia ajuda do passageiro, né? Mostrava para ela, tá vendo uma marca ali na asa? Eu vou baixar aqui. E a hora que tiver naquela marca, você me dá um ok que eu paro. Você imagina isso hoje. É uma coisa que, contando, parece, né? Mas infelizmente, né? Não porque a gente queria, não tinha outra opção. Mas era coisa assim de fazer uma perna ou outra, voltava, e até lá dava tempo do material sair de São Paulo ou sair de outro lugar para chegar na Amazônia. Porque... E o passageiro, ele podia até sentir medo, mas ele não sentia pânico, né? Não. Isso agora acabou de encaixar numa teoria minha, sabia? Porque eu digo que uma grande parte do medo que é desenvolvido na aviação é por causa de uma massificação de notícias negativas sobre a aviação. Agora o cara tá lá no Acre, indo para um lugar mais remoto ainda, onde não tinha essa informação toda para ele. Então ele tá voando, ele vê um cara saindo com a manivela, ele não vai se apavorar. Não, ao contrário, até ele sentia assim, quando ele via, assim, ou quando aparecia outros técnicos também, em outras situações, fazendo algo similar, ele se sentia até assim confortável, porque a gente estava lá com crachá e tudo, então trazia para eles ali uma certa segurança, né? Na cabine. Esse cara sabe o que está fazendo. Sabe o que está fazendo, né? Ele não saiu da cabine à toa para vir para cá e fazer algo, não. Então pode ser previsto também. E também existia também aquela questão, quem mora lá sabe das dificuldades. Então, para eles, o importante era chegar com segurança. O importante para eles era estar chegando no seu destino. Por mais que nós fizéssemos algo alternativo, eles se sentiam, assim, calmos, né? Ficavam calmos e tranquilos com a atitude, porque não era qualquer pessoa, né? Eu acho que se saísse da cabine o comandante para fazer isso, era uma coisa que poderia deixar o pessoal mais nervoso, né? Mas não era o piloto. O piloto estava lá, o comandante estava na cabine, o copiloto estava na cabine, a comissária sempre ali acompanhando, e outras coisas assim, de buscar avião no meio do mato, tirar avião que quebrava, não tinha como. Imagina, uma empresa precisava do avião. Também não tinha suporte, a gente não tinha oficina. Imagina só, um avião perdia, dava uma pane de trem, ou um problema com o trem e quebrava. A gente tinha que tirar o avião. Mas lógico, não com passageiro, era uma remoção técnica. Sim. Então a gente fazia todo o processo. Mesmo assim, fazendo esses processos alternativos de remoção de aeronave no meio da mata, a gente tinha o processo de estar informando naquela época o DAC. Ninguém fazia lá de olho fechado não, ou fazia algo que não estava previsto. Fazia tudo o que estava previsto, mas numa condição extrema. Sem recursos, porque como quem leu meu livro sabe disso. A gente tinha que fazer coisas que... Exatamente. Hoje, por exemplo, se você tem uma falha com o motor, olha, o avião parou, você vai estar fora da sua base. Então, uma remoção, uma substituição de motor é uma coisa mais comum que existe. Freta outro avião, põe o motor lá dentro. Leva e vai e faz socorro. Agora, às vezes acontecia da gente ter que retirar a aeronave que pousou sem trem, trocando 2 motores, 2 hélices, né? Reparando o sistema fuselagem para poder tirar a aeronave dali. Porque não tem como. Como que eu vou tirar a aeronave no meio da mata? Ou tira ou abandona no meio do mato. Porque hoje é mais fácil você fazer isso. Agora, antigamente não. As companhias tinham suas restrições. O dinheiro era contado, né? Era contado. E cada avião a menos dentro da frota, isso tinha repercutia uma coisa muito ruim para a empresa. E quantas dessas empresas, né? Eu falo que quem teve a oportunidade de passar por essas companhias, não só agregaram conhecimento, mas viram a dificuldade. Porque a gente, como técnico, às vezes tinha a empresa, a gente trabalhei, por exemplo, em várias companhias na região amazônica, que tinha meio, você não tinha salário. Mas você ia contente para o trabalho, porque você estava fazendo aquilo que você mais gostava, de fazer a aviação rodar. Né? Da Amazônia eu tive esse privilégio de sentir e que somou dentro, vamos dizer assim, do meu currículo. Mas eu tinha que continuar. Eu falei, não, peraí, agora eu já sei como que é
esse tipo de manutenção. Eu tenho que partir para algo diferente. E eu era louco para estudar, louco para conhecer. Você ficou quantos anos lá em... Eu fiquei 6 anos na região amazônica. Tá. E eu falo, quando você tem a vontade, porque às vezes as pessoas, o jovem, vamos dizer assim, de hoje, se quiser entrar na aviação, não coloque o dinheiro na frente dos seus sonhos. O dinheiro é consequência. Aliás, se colocar, vai dançar. Porque os 3 primeiros anos de qualquer técnico hoje no Brasil, você vai ganhar menos do que office boy em qualquer escritório. Mas você tem que pensar o que você quer lá na frente. E hoje a gente vê, às vezes, pessoas até com a vontade, mas frustra. Mas porque, às vezes, não teve a oportunidade. Algumas escolas, não todas, lógico que tem escolas maravilhosas, mas tem escolas e escolas, né? Então, quando a instrução para o jovem fazer a parte técnica, vamos dizer assim, para tirar uma licença e ter a condição de trabalhar, porque antigamente você trabalhava sem licença, sem nada. Depois você ia ganhando... depois tirava a licença. Depois você tirava a licença. Hoje já mudou um pouco. Quer dizer, para você ser um auxiliar de manutenção, você já tem que ter no mínimo algo para você ter a oportunidade de entrar na aviação. Não estou generalizando, mas o que acontece no mercado é que às vezes é vendido um peixe, vou dizer um peixe podre, né? Mas um peixe não muito bom para você comer. Então as pessoas entram na aviação acreditando que já vai chegar ganhando aquela fortuna e tudo, e na ilha não é bem assim. Isso eu deixo bem claro sempre para as pessoas que o caminho é árduo. É recompensador, mas é árduo. Exatamente. Pode demorar? Pode, mas quando você chega lá na frente, passado algumas décadas aí de experiência, eu só fui conseguir alavancar, ter algo, já depois dos meus 15 anos. Trabalhando duro. Aí você saiu da Amazonas e foi para onde? Então, aí no Amazonas eu vi, porque lá atrás a minha simpatia, vamos dizer assim, né? Meu expertise era com motor. Mas eu tive que trabalhar com tudo. Elétrica, eletrônica, aviônica. Aprendeu avião. Aprendeu avião. Mas, na Amazônia, eu comecei a perceber que os operadores começavam a quebrar a companhia, porque a coisa mais cara que existia na aeronave eram os motores. Sim. Então, quando tinha que fazer manutenção no motor, um reparo, uma revisão, as empresas começaram a sofrer. Não tinha o que fazer. Então, encostava o avião e tira o motor daqui, o que estava, e aí você começando a tirar peça de um, vai parando na aeronave para poder passar para o outro. Canibalizando. Eu falei, puxa, aí está algo que pode contribuir para o meu sonho. Cheguei no presidente da empresa. Essas empresas, você tem a facilidade, vamos dizer assim, de você chegar no presidente, no dono mesmo ali da companhia. Hoje você não consegue, quer dizer, hoje numa companhia grande, você é um número, quer dizer, para você chegar no presidente, você não chega tão fácil. Não. Mas nessas companhias aéreas, a gente tinha essa facilidade. Então eu cheguei no presidente da empresa e falei assim, olha, eu gostaria de dar uma solução para a empresa, e é justamente com os motores. Então eu quero saber se eu poderia ficar ausente 30, 60 dias, porque eu consegui fazer uma inscrição no fabricante do motor, era Pratt & Whitney. Eu consegui fazer uma inscrição e estou indo para o Canadá. Aí o próprio dono falou assim, o presidente da empresa falou assim, mas como você vai para o Canadá? Você tem conhecimento, você sabe o que é isso? Pô, naquela época, né? E toda a economia que eu consegui fazer, eu deixei exatamente para aquilo, para mim buscar conhecimento, buscar mais conhecimento. E foi aí que em 95 eu consegui juntar todas as economias. É até engraçado contar, porque eu saí de Manaus e fui preso em todos os lugares aonde eu passei. Era difícil o dinheiro, né? Então passagem naquela época para você viajar, né? Você tirar visto e tudo mais, não é tão simples como hoje. Não. Ainda mais você tendo que trabalhar para você juntar aquele dinheirinho, não tinha cartão de crédito, não tinha nada. Você imagina o que era você viajar sem ter nada e sem nunca ter saído do país. Eu falei, não, eu vou. Então, eu comprei uma passagem louca, saindo de Manaus, fui para Venezuela, Panamá, Costa Rica, México, Miami, Toronto, Quebec. Bom, não precisa nem falar, né? A hora que eu cheguei na Venezuela, sem problema. Naquela época não tinha problema, né? Então, era maravilha. Mas e na saída? Porque eu estava saindo de um país indo para outros, né? Então a gente colocava uma gravata, né? Um paletó. Um rapaz assim como eu, novo. Hoje eu tô mais gordinho, né? Mas antes era magrinho. Cara de um bebê saindo com uma mochila, né? Com uma maleta, aquela tira-colo na mão, paletó e gravata. A hora que eu fiz, entreguei o passaporte na saída da Venezuela,
Antes de chegar na porta do avião, o pessoal já me catou. Então, agora vai chegar uma parte bem interessante desse nosso vídeo. Mas como ele está um pouco longo, vamos dividir em duas partes, certo? Então, terminamos aqui a parte 1 e daqui a pouco tem a parte 2 para vocês.